galerinha que pensa fora da gaiola, já deu para notar que hoje o clima está um pouco diferenciado, né? Então, com bicho diferente no canal, porém a gente vai relacionar um pouco com a nossa atividade da falcoaria em campo. Então fiquem ligados que a gente vai contar essa história daqui a pouco. Olha aí, galerinha, hoje nós temos companhia nova. Não temos pena, mas temos escamas. E a gente está aqui com a Nanda, né, que ela trabalha com esses animais maravilhosos também, né? Quase tão maravilhosos quanto as asas. E assim, nosso objetivo hoje é relacionar um pouquinho, né, essas espécies que a gente sempre encontra quando está em campo, né? De vez ou outra a gente acaba se deparando com algumas espécies. E é um cuidado que a gente deve ter, né? Porque algumas são dóceis, como essa aqui, né? Um gatinho, mas algumas nem tanto, né? Lógico que nenhuma delas é vilão da história, né? O vilão da história sempre somos nós, tem para onde correr. Nossa espécie é a pior que tem, diga-se de passagem. Mas assim, o que a gente quer, na verdade, Ananda, é saber aquelas espécies que a gente deve se preocupar quando a gente está em campo, né, principalmente, porque a gente tem aí algumas que são tranquilas como essas daqui, mas tem outras que merecem um pouco de atenção, né? O que ocorre com mais frequência aqui no Nordeste? Eu acho que varia, né, de acordo com a região que a gente está, mas aqui para nós, Brasil, Nordeste especificamente, o que a gente deveria ter mais atenção? Então, aqui no Nordeste, né, principalmente quando a gente foca aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem dois biomas, né? A gente tem a Mata Atlântica e a gente tem a Caatinga. Então a gente tem animais de dois biomas completamente diferentes. Então a gente aí vai se preocupar, né, com a coral verdadeira, a gente vai se preocupar aí quando a gente vai mais pro interior, a gente vai se preocupar com cascavel, com jararaca, tá? E isso são animais que têm uma importância em saúde, né? Uma importância médica direta. E aí a gente vai ter outros animaizinhos, né, com a dentiçãozinha que vai ter um veneninho lá no final da mandíbula dele, com as cobras verdes, algumas outras colorações também. E ela pode chegar a ocasionar, né, um tipo de envenenamento, mas é bem difícil, afinal, como eu falei, né, o dente que ela faz a inoculação fica na parte de trás da mandíbula, então ela precisa abrir bem a boca, precisa mastigar para poder causar um acidente que chega à necessidade de ir para o hospital e tomar medicação, tomar soro, enfim. E normalmente esses acidentes ocorrem quando a gente abusa do animal, né? Exato. Você vai além do que o animal permite. Exato. Qualquer animal, na realidade, cachorro, gato também, só vai atacar se ele se sentir ameaçado, né? Então, se você está vendo uma serpente, se você está vendo um animal ali, desvia a rota, vai para o outro caminho, volta, vai e atravessa pelo outro lado. Mas se você vai para cima, se você mostra a ameaça para ele, óbvio, ele vai querer se defender. E a defesa dele é dando bote, é mordendo. Ele não tem braços nem pernas para sair correndo e nem lhe dar soquinhos, nem nada do tipo. A única defesa dele é a mordida. E é sempre bom a gente lembrar, né, que não é um ataque, é uma defesa. É uma defesa. Porque as serpentes, elas possuem vários tipos de mordidas, inclusive. Existe o bote, né, para alimentação, existe o bote apenas para defesa, que ela vai dar o bote e solta. Mas para alimentação não, ela vai dar o bote e segura. Então são botes diferentes de um de outro. E cada um com sua função específica, né? Exatamente. E o que fazer se você encontrar um animal, né, você está andando aí no campo, se deparou com uma serpente, qual a melhor atitude? A melhor atitude é desviar do caminho, afinal você está invadindo o ambiente dela. Ela não está invadindo o seu. A qualquer momento, não, mas ela apareceu na minha casa. A sua casa já foi área de mata, ao redor da sua casa pode ter área de mata. Então a gente precisa saber conviver com esses animais, né? Se aparece na nossa casa, é ligar para a Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros para efetuar o resgate. Caso for na natureza, né, tá fazendo uma trilha, tá fazendo um campo de falcoaria, é simplesmente respeitar o espaço do animal, muda de local, atravessa, muda a rota. Nunca mexer, né? Assim, nunca mexer, nunca. Por mais que você tenha um conhecimento mínimo, pelo menos eu sou assim, né? Você vai a coral, por exemplo. A coral,
pelo menos para o Nordeste, é até seguro você identificar, né? Sim. Mas aí você vai para outro local, a coral não segue aquelas regras que a gente segue. aprende lá no 2º grau, né? Que é tudo muito bonitinho, uma marcação e tal. Não segue muito aquela regra básica. Então, o que eu sempre faço é, estou na dúvida, eu não chego nem perto, né? Desvio minha rota, vou embora. Sempre tratar, seja qualquer ela, seja coral ou qualquer outra, como de importância médica, né? Que tem a peçonha, que tem o veneno. Então, é sempre lidar dessa forma. Aquela cobrazinha de cipó, que tem a cabecinha bem triangular. A bicuda. A bicuda. A bicuda. Então, aquela neném ali que tá na foto, depois pode virar. Ela tem uma dentiçãozinha opstógrafa, tá? Opstógrafa é a que tem a dentição que inocula na parte de trás da boca. Então, assim, para nós seres humanos, não é letal. No máximo vai causar um inchaçozinho ali, uma dor local. Bem raro isso acontecer, mas pode acontecer, dependendo da quantidade de peçonha que ela inocule. Mas na maioria das vezes não causa nada, apenas para as presas dela mesmo. É interessante porque ela tem aquele padrão que a gente aprende a ter medo, né? Sim. Que é a cabeça triangular, né? Um cabeção e tal. Sim. Toda a descrição de uma peçonhenta, na verdade, é um bicho bem tranquilo. Inclusive, nossas jibóias têm cabeça triangular. E bem tranquilo. Não tem peçonha nenhuma, não tem a glândula que faz a produção de veneno, nem nada do tipo. E a importância também da gente não mexer é porque pode se machucar, né? Não é porque não tem veneno que você não se machuca. Porque uma jiboia, ela morde... Tipo, o Kiko, né, esse que você está segurando, se ele morder, nem doer vai na realidade. Mas se for um animal de maior porte, vai doer sim. E fora que a gente precisa pensar o quê? Nas bactérias que podem existir dentro da boca dela. Afinal, ela se alimenta de animais silvestres, animais livres, né? De roedores também. E aí pode sim causar uma infecção local, não envenenamento. Infecção local devido às bactérias da mucosa da boca. É pelo trauma mesmo que causa. Não é porque tem bactéria que é um animal ceboso, digamos assim, né? A gente é cheio de bactéria também. A gente é cheio de bactéria, de tártaro, de cárie. Talvez Exato. A nossa seja pior do que a dela. Pior que a deles. Com certeza. Já está mais contaminada. Muito bem, Ananda. E a questão de alimentação delas em campo é com uma frequência muito grande que elas conseguem capturar animais? Então, na natureza, eu não tenho como chegar e bater um martelo de dizer, ela vai se alimentar de tantos em tantos dias. Mas a gente sabe que as serpentes são animais de metabolismo lento, né? São de metabolismo baixo. Então, elas não têm a necessidade de estar se alimentando todo dia. Isso, eu estou falando da maioria das espécies. Não estou falando de serpente peçonhenta ou columbrídeo, por exemplo, caninana, que eles têm um metabolismo um pouco melhor, né? Então, a necessidade de alimentação desses animais é com maior frequência. Uma coral, eu posso dizer aí que ela pode se alimentar a cada 4 dias, mais ou menos, ela se alimenta. Assim, que ela vai encontrar o seu alimento e conseguir capturar outros 500. Mas assim, uma frequência que ela pode se alimentar de 4 em 4 dias perfeitamente. Já uma jiboia não. Uma jiboia vai estar se alimentando a cada 10 dias, 15 dias. Dependendo do porte, ela pode suportar 2 meses sem se alimentar. Em época fria, com chuva, ela vai baixar mais ainda o metabolismo, não vai querer sair para caçar. Então ela vai usufruir, né, a reserva de gordura corporal dela para poder aguentar até um outro período. E outra coisa também importante é que algumas serpentes também se alimentam de outras serpentes, né? Porque muitas vezes você não posso ver uma serpente que eu quero matar, principalmente o pessoal do interior. Sim. Isso é uma atitude ainda que eu acho abominável, porque se você é um cara do campo, se você vive do campo, esses animais são de uma importância gigantesca, né? Para manter o equilíbrio e para manter até a sua saúde. Com de certeza. uma forma geral. A gente ainda vai falar sobre isso depois. Vamos falar. Aguarda aí. A questão de saúde, por que esses animais mantêm a nossa saúde. Mas assim, mesmo sendo predadoras na maioria das vezes de aves e mamíferos, né, tem algumas que predam outras espécies, inclusive espécies venenosas. Né? Então, a gente vai ter aí a cobra preta, né, a mussurana, que é muito conhecida pelos populares também, porque ela se alimenta, né, de jararaca, de cascavel. As cobras corais, elas são ofiófagas, né? Elas se alimentam de outras serpentes. Então, ela vai se alimentar de outras espécies, né? A gente
mudando assim um pouquinho na questão de alimentação de serpente, o timbu, né? Ele também aparece nas casas, as pessoas querem matar. Mas o timbu, ele, né, o organismo dele, ele pode ser mordido pela coral e ele não vai morrer. E ele se alimenta de coral. Então a coral é a que a gente tem, a serpente que tem a peçonha mais forte, mais letal, falando nível Brasil, né? Da família Lapide, que é da família que tem as serpentes mais peçonhentas, né? Mais letais do mundo. Então, assim, as serpentes, dependendo da espécie, vão se alimentar aí desde insetos, anfíbios, peixes, répteis, aves, vão se alimentar de uma gama gigantesca de animais. Inclusive, tem um dos programas, acho que o Batendo Asas em Serra Negra, que a gente teve um encontro com a mussurana, coisa mais linda do mundo. Maravilhosa. Enorme, 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 enorme. A gente estava chegando, nem estava preparado, a gente estava chegando de noite, cansado, estava chegando justamente para fazer a gravação, e aí na estrada, ela estava ocupando a estrada toda, assim, a pessoa do carro na carreira para tentar, pelo menos pegar um pedaço dela ali. Eu ainda fiz uma coisa que eu acho errada, porque eu manipulei, eu não gosto de manipular o animal, mas por causa daquilo a gente ia perder aquele registro, principalmente porque era um animal de grande porte. Sim. Que é difícil a gente encontrar na natureza um animal de grande porte, porque geralmente o pessoal vai lá e mata. Né? Inclusive então, a gente geralmente está só conseguindo encontrar animais de pequenos portes, né? Porque os de grande porte está se tornando cada vez mais raro por conta do encontro com o humano, né? Pois é. E aí duas coisas massas que você falou, né? Uma, a mussurana, que a grande maioria sabe que ela se alimenta de outras espécies, né? De outras espécies até peçonhentas, Sim. Né? E a coral. A coral. E ainda tem outra, bem comum na nossa região de casa mesmo, a corre-campo. A Philodrias natarelli, ela se alimenta de jararaca. Tem registro dela se alimentando de jararaca. Então, assim, é incrível. O mundo desses animais, cada vez que a gente aprende um pouquinho mais, se apaixona mais. Pelo menos eu me apaixono cada vez mais. E aparece sempre uma coisinha nova que não estava registrada ainda, né? A gente também tem muito problema nisso, registro em loco ali, para saber com certeza. O comportamento dela. Olha, eu não tive culpa não, viu? Ela já entrou aí, ele adora um bolsinho. Então, aqui já era, se ela escolher esse local aqui, vai ficar aqui comigo. Fecha o portão. Muito bom, Ana. Esse papo é legal, né? Pra gente, primeiro, como falcoeiro, né, como todo falcoeiro deve ser, ele trabalha com preservação também. Mesmo fora do Brasil, onde... Isso aí também a gente vai discutir depois, tá, galera? Mas mesmo fora do Brasil, mesmo onde os locais, né, onde é permitido a caça com falcoaria, né, aqui no Brasil a gente não pode fazer a caça desportiva, né, a gente faz uma caça direcionada para controle de espécies sinantrópicas, ou no caso de reabilitação, que realmente necessita do animal pegar uma presa dele, afinal de contas é o que ele vai encontrar na natureza, a gente não pode desviar disso. Né, mas a caça desportiva, nos países onde existe, né, a falcoaria, ela se preocupa muito com a questão da preservação. Não somente da rapina em si, mas das presas dela também. Então, algumas modalidades de caça, nem sempre a caça ela é destrutiva. Ela pode ser também utilizada como agente de preservação. Mas isso a gente vai ver depois, no outro vídeo lá na frente. E é bem importante falar, né, Joacil, que além das serpentes se alimentarem de outras serpentes, ter todo um equilíbrio ambiental, né? Eu amo o ambiente, quando eu chego, vejo um monte de cobra, para mim é maravilhoso. Mas as aves de rapina, né, também se alimentam de serpentes, né? Isso. Então existe todo um equilíbrio ecológico ali. Quando você chega, você tem predador na área, é sinal de que aquele ambiente está bem equilibrado. Com certeza. Se você chega num local que tem serpente, você sabe que ali está bem equilibrado. Sim. Porque para você encontrar uma serpente é sinal de que ela também está encontrando presa. Se tem presa é porque tem muita oferta. E indicadores, né? Isso. Se você tem um ave de rapina, tem presa. Se tem presa, com certeza. Tem preservação. Aí, se você está andando e encontrou com uma onça parda, está mais preservado ainda. Está mais bem preservado. Então são ambientes que são onde tem predador, que não seja nós homens, né? A gente tem predador desnaturado, mas onde tem predador silvestre, digamos assim, a gente sabe que é um ambiente que é equilibrado, um ambiente que está legal. E uma coisa que eu acho que vale salientar, né, um pontinho aí, é a importância, né, que esses animais trazem para nós seres humanos.
né? Não apenas indiretamente, como o controle ambiental em si, que não é só para nós, seres humanos, existe todo um equilíbrio na natureza em si, mas quando a gente fala do captopril, por exemplo, é o remédio mais vendido do mundo, né? O mais vendido, mais comercializado, que mais traz lucros às redes farmacêuticas, e ele foi desenvolvido através, né, da prótopus jararaca. E aí a gente tem a cola cirúrgica hoje em dia também, que foi desenvolvida a partir de substâncias tanto presentes na Prótopus mugine, como na Crotalus duricis, jararaca e cascavel, né? A gente tem vários produtos aí sendo comercializados e sendo desenvolvidos, medicamentos, vacinas, sempre sendo baseados em substância de peçonhas de algumas espécies de serpentes, em vários estudos em desenvolvimento. Você vê a gigantesca rede que que as serpentes ocupam, não só na questão ambiental, mas na questão própria de nossa benefícios saúde. diretos para nós seres humanos. A morfina, né, a gente sabe que é uma substância muito utilizada para pacientes com dores agudas, extremas, e que a gente não pode fazer a utilização da morfina contínua, porque causa dependência. E está sendo desenvolvido agora, né, um medicamento com a mamba negra, que ela é similar à morfina, é mais forte que a morfina e não causa dependência. Então é sensacional. Toda vez que eu falo, eu me arrepio, eu fico, meu Deus, tantos benefícios que não tem como não se apaixonar por esses animais. Tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Demais. Muita coisa. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente trouxe essa pessoa maravilhosa que entende pra caramba de serpentes, né? Tá aqui do nosso lado, trabalha com preservação, a gente tem essa preocupação, né? E eles desenvolvem um trabalho muito massa, né? Aqui dentro da associação, né? Associação Serpentes do Bem. Já está há quanto tempo? Não? Desde 2017. Desde 2017, já tem tempo pra caramba. Tem um tempinho. Começou com o meu TCC, depois virou projeto de extensão da faculdade, e depois a gente virou ONG. Tem coisa melhor. E aí eles trabalham justamente com a parte de reabilitação hoje em dia, né? Hoje, nosso primeiro foco é a educação ambiental. A gente trabalha com a educação ambiental, a gente atua com parceria com a Polícia Ambiental em questão de resgate, né? Também a gente faz resgate. Uma serpente ou outra, quando a gente vê que necessita de um tratamento, a gente trabalha com reabilitação também com a médica veterinária Fernanda Alves e Samia Felizardo. Fernanda que já participou também de várias matérias com a gente. Sim. É muito bom. A parte de reabilitação, eu sei diretamente o quão difícil é, né? Porque requer recursos, requer um investimento que muitas vezes não tem, né? Tem que ser do bolso da gente, do nosso bolso. E a gente que se vira para dar conta do é um trabalho por amor. Um trabalho por amor. É braçal e é financeiro também, tudo bancado pela gente, porque ninguém, infelizmente, acredita na ideia. Mas a gente acredita e a gente não baixa a cabeça, né? Com certeza, não dá para baixar a cabeça nessas situações. Muito bem, Nanda, eu queria dar os parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui, tá? Que é maravilhoso, de preservação, de conscientização, principalmente, da população, tá? Porque é fundamental, né, para poder formar cabeças que são melhor direcionadas, né, que não vejam a serpente como um vilão da história. O vilão somos nós. O vilão somos nós. Mas que a gente pode ver como parceiro nosso, como indicador de saúde ambiental. Isso aqui é importante. Com certeza. Muito obrigado mesmo, obrigado por disponibilizar esse tempo. Parabéns, obrigada. E a gente vai fazer mais matéria aqui para a gente embora. Porque esse assunto não acaba não, esse assunto ainda vai muito longe. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem muito atentos a uma outra coisa que a gente não acabou não falando, mas quando a gente vai para campo, né? Isso a gente falou também em outro programa, acho que foi Batendo Asas em Livramento, num deles, num dos dois, acho que foi o primeiro ou foi o segundo, a gente está sempre também equipado para ir para campo, né? Então sempre ter o cuidado com estar usando bota, de preferência bota longa, que é onde acontece a maior parte dos acidentes. Né? Por isso que a gente fala acidente, porque não é de propósito. O animal só vai picar, a serpente só vai picar se você provocar ou acidentalmente você pisar. Ou pisar, ou pegar, ou passar ali por perto dela, às vezes, sem querer ou propositalmente, né?
que ela vai atacar. Mas se o animal está vindo na sua direção, ele não está te vendo, pode até estar sentindo alguma coisa, não está te vendo. Se você ficar paradinho, pode ser que a espécie vai passar direto. Ela não vai vir te atacar, não vai voar na cara. Ela vai correr atrás de mim, não vai. Tu tá correndo da léguas e tu não tá olhando pra trás pra ver se ela tá te seguindo. Nunca ela vai correr pra te pegar. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Bons voos a todos e até o próximo vídeo.